Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. Acesse @Paulo Roberto Maciel 6/, o YouTube, Instagram, Facebook, blog. Para ir direto ao YouTube, onde tem mais de 10 mil vídeos, digite @Paulo Roberto Maciel 7919. Ou então digite Paulo Roberto Maciel, você chega lá. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 30 de abril de 2025, quarta-feira, segunda semana da Páscoa do Senhor Jesus, ano litúrgico C, cor branca. No rito temos a missa própria da Páscoa ou missa em homenagem facultativa a São Pio V, Papa. A cor continua sendo branca. Primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos do 17 ao 26. Naqueles dias levantaram-se o sumo sacerdote e todos os do seu partido, isto é, o partido dos saduceus. Cheios de raiva, mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Porém, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo: Ide falar ao povo no templo sobre tudo o que se refere a este modo de viver. Eles obedeceram. E ao amanhecer entraram no templo e começaram a ensinar. O sumo sacerdote chegou com seus partidários e convocou o sinédrio e o conselho, formado pelas pessoas importantes do povo de Israel. Então mandaram buscar os apóstolos à prisão. Mas, ao chegarem à prisão, os servos não os encontraram e voltaram dizendo: Encontramos a prisão fechada com toda a segurança e os guardas estavam a postos na frente da porta. Mas quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvirem a notícia, o chefe da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar e perguntavam-se o que poderia ter acontecido. Chegou alguém que lhes disse: Os homens que vós colocastes na prisão estão no templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha o início do cristianismo, hein? O início da pregação dos apóstolos. Os apóstolos que começaram a transmitir após a ressurreição de Jesus a palavra deixada por ele. Agora o salmo responsorial é o 33 na Bíblia Vulgata e 34 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 2 ao 3, 4 ao 5, 6 ao 7, 8 ao 9, refrão 7a. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Repitamos: este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Repitamos: este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Agora vamos aclamar e depois proclamar o Santo Evangelho. Evangelho de hoje, como tema, tem
Deus enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo seja salvo por ele. É o tema central. Por que Deus enviou o Filho ao mundo? Para que o mundo seja salvo por ele. É o evangelho escrito pelo discípulo amado São João, o apóstolo São João, que na ceia reclinou sua cabeça sobre o peito de Jesus, né, e perguntou a Jesus algo que Pedro havia pedido a ele durante a ceia, a última ceia. Capítulo 3, versículos do 16 ao 21, é o Evangelho de João. A aclamação é com João, capítulo 3, versículo 16. Aleluia, 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 aleluia. Deus o mundo tanto amou que lhe deu seu próprio Filho, para que todo que nele crer encontre vida eterna. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha que evangelho fortíssimo para todos nós, hein? A luz é Jesus, minha luz é Jesus. E Jesus me conduz para o caminho da paz. Vamos à interpretação do texto. Este breve trecho pode ser considerado o resumo do quarto evangelho, que é escrito por São João, é o único assinótico. Todos os três outros, Mateus, Marcos e Lucas, são sinóticos. Eles se intercalam, se sintonizam. O de João é a parte, o evangelho feito por último. João viveu quase 100 anos, cerca de 100 anos. Então ele escreveu um evangelho mais teológico, mais espiritualizado. Então este breve trecho pode ser considerado o resumo do quarto evangelho escrito pelo apóstolo amado São João. Deus amou de tal modo o mundo que enviou o seu Filho único para que sejamos salvos por ele. Toda a história da salvação está direcionada também para este ponto. Por supremo ato de amor, Deus nos envia seu Filho, que em atitude de extremo amor morre por nós na cruz. Diante de Jesus, cuja vida é totalmente doada em favor da humanidade, as pessoas precisam tomar posição.
Ou escolhem a luz ou a vida, e a vida. Ou escolhem a luz, que é a vida, a luz e a vida, colocando-se a favor de Jesus, ou pelo contrário, escolhem as trevas e se posicionam contra Jesus, escolhem o diabo, o demônio. Através de nosso testemunho cristão, Jesus quer continuar sendo luz, que aponta para o mundo todo o caminho da salvação. Escolha a luz e não as trevas. Mais uma reflexão temos aqui do livro Palavra e Vida. Jesus está explicando, deixa eu ver aqui se é isso mesmo, 16 a 21. Jesus está explicando a Nicodemo sua doutrina, e as palavras com que começa o evangelho de hoje são um elemento central e fundamental de sua mensagem. Deus amou o mundo. Convém que as tenhamos muito presentes sempre em nossa vida, para que nós não nos esqueçamos destas palavras importantíssimas, para repetirmos quando nos brotar o pessimismo, ou quando escutarmos as palavras dos profetas de desventuras, ou ainda quando pensarmos que este mundo vai tão mal que Deus tem de enviar um castigo. Fique-nos bem gravado que Deus não mandou seu Filho para condenar-nos, e sim para que sejamos salvos por sua mediação. Vamos agora aos santos do dia. Os santos são aqueles que fizeram o que Jesus mandou. Por isso, nós pedimos a sua intercessão, porque eles foram direto para Deus. São Pedro Levita, diácono, é santo do dia 30 de abril. De acordo com o site do Vaticano, Pedro Levita tornou-se beneditino após ter se encontrado com o futuro santo e papa Gregório Magno, que quis que Pedro se tornasse diácono na Sicília e na Campânia, Itália. E, enfim, diácono em Roma. Pedro Levita esteve sempre ao lado do Papa, quando se retirou para o mosteiro do Célio, para se dedicar aos seus escritos. Pedro Levita faleceu em 605. Santo do dia 30 de abril é São Quirino, mártir na Via Ápia. No século III, os mártires romanos Alexandre, Evencio e Teódulo foram presos por ordem de Tibério e foram confiados ao tribuno romano Quirino. Este, porém, impressionado pelos milagres, se converteu e foi batizado com sua filha Balbina. Por isso também sofreu martírio por causa da sua fé. São Quirino, rogai por mim, rogai por nós junto a Deus. São Pio V, Papa, é santo de 30 de abril. São Pio V foi eleito em 1566. Foi um papa que se dedicou aos pobres. Teve uma atenção especial aos menos afortunados, para os quais criou o Monte de Piedade. Depois da vitoriosa Batalha de Lepanto, no dia 7 de outubro de 1571, ele instituiu a festa de Nossa Senhora do Rosário em agradecimento à Virgem Maria. A frota turco-muçulmana estava pronta para o ataque decisivo no Golfo de Lepanto. 300 navios aguardavam ordem para abater definitivamente a Europa cristã. Às 12 horas do dia 7 de outubro de 1571, teve início uma das batalhas navais mais determinantes da história cristã. Depois de 3 horas de ferozes combates, as forças aliadas da Liga Santa derrotaram os otomanos. Derrotaram a frota otomana. Ao receber a notícia, o que fez o pontífice, o Papa Pio V, mandou tocar todos os sinos da cidade eterna, Roma. E como sinal de agradecimento à Virgem Maria, nos dias que precederam o combate, ele pediu os romanos para rezar o terço,
Olha o que faz o terço, hein? O Papa instituiu a festa de Nossa Senhora do Rosário em 7 de outubro. A Batalha de Lepanto foi uma das páginas mais famosas ligadas à figura do Papa Pio V. No civil, Antônio Michele Ghislieri. Resolvido e inflexível, a sua figura é recordada de modo particular pela Contra-Reforma, por ter combatido a heresia, e pela Liga Santa, a coalizão militar que constituiu com os estados europeus para deter o avanço dos turcos na Europa. No entanto, foram importantes e numerosas também as suas decisões em matéria teológica e litúrgica. Publicou novos textos do Breviário em 1568, do Missal, 1570, e do Catecismo Romano. Durante o seu pontificado, Pio V dedicou-se à assistência dos pobres e necessitados, criando estruturas assistenciais como o Monte de Piedade e os hospitais de São Pedro e Santo Espírito. Durante a escassez de 1566, ele suprimiu todo e qualquer gasto supérfluo, distribuiu alimentos e promoveu serviços sanitários. Como pessoa inflexível, tomou uma série de medidas, entre as quais a bula determinada, deixa eu ver o nome da bula, é o nome em latim, né? In Cena Domini. Foi a bula do Papa Pio V, hein? In Cena Domini, com a qual tomava providência sobre a custódia da fé e a luta contra as heresias. Reduziu os gastos da corte papal, impôs a obrigação de residência aos bispos e confirmou a importância do cerimonial. Opôs-se a todo tipo de nepotismo e procurou melhorar de todas as formas os usos e costumes da população. São Pio V deu prova de grande capacidade também em relação às monarquias europeias. Conseguiu fazer prevalecer as decisões do Concílio de Trento na Itália, Alemanha, Polônia e Portugal. Entre os monarcas católicos, somente o rei da França se opôs, excomungou a família, excomungou a rainha Isabel I da Inglaterra, hein? O Papa Pio V. Então, entre os monarcas católicos, somente o rei de França se opôs, excomungou a rainha Isabel I da Inglaterra, o Papa Pio V, né, para apoiar as forças católicas que queriam favorecer a subida ao trono de Maria Stuart. Debilitado por uma longa enfermidade, Pio V faleceu no dia 1º de maio de 1572. Seus restos mortais descansam ainda hoje na Basílica Santa Maria Maior, em Roma. 100 anos após a sua morte, São Pio V foi beatificado pelo Papa Clemente X no dia 27 de abril de 1672 e canonizado em 22 de maio de 1712. Portanto, está aí a história do Papa Pio V. Só esse finalzinho aqui que não ficou muito claro, mas deu para a gente entender o espírito central da história desse santo. São Pio V, rogai por mim, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de meu Senhor, e meu Senhor é Jesus Cristo. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, ele providenciará se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas diariamente, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar. Afinal de contas, Deus é onisciente, ele sabe tudo. Deus é o Criador do universo, é nosso Pai celestial. Ele é onipresente também, está presente em tudo. Na nossa vida, nas coisas, nos países, no ar, na terra, na água. Deus está em todo lugar. E é onipotente, ele pode tudo. É aquele que criou tudo, que nos criou.
Então aceite qualquer resposta de Deus. Agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, Maranatá, como nós católicos falamos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, como a tônica na última sílaba ou na penúltima, não importa. Isso significa Maranata ou Maranatá. Vem, Senhor, o Senhor vem. Um dia ele voltará e será o juízo final. O apóstolo São Paulo diz que a tribulação de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, que formos salvos. Porque, infelizmente, há pessoas que serão derrotadas, né? No sentido de que não terão a vida eterna com Deus. Serão derrotadas. Se perderão. Infelizmente. Porque exercem o livre arbítrio de acreditar ou não em Jesus como Deus. Jesus é Deus. Acredite em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados, para não morrer com pecado grave, o que afasta a salvação eterna, a vida por todos os séculos, com felicidade em plenitude. São Paulo, como eu disse, revelou que a tribulação de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Teremos corpos glorificados, transfigurados, transformados, semelhantes ao de Jesus quando ressuscitou. Ele atravessou paredes, desapareceu da frente dos discípulos de Emaús, num átimo de segundo. Ascendeu ao céu. É um corpo com novas propriedades, não está mais sujeito a esse espaço e tempo, como temos aqui. Vejam os anjos de Deus, eles podem se personificar. Os anjos não apareceram a Abraão, comeram, beberam, podem se personificar, materializar, mas não necessariamente teremos corpos semelhantes. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel 6 /. Jesus, salva-nos.